Fala galera, eu sou o Jean Anjos e esse é o podcast Fui na Terapia Diagnóstico Gente. E aí pessoal, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam aí todos bem, tá? Hoje o assunto aqui é muito importante. O nome do episódio é Fui na Terapia e descobri que ser forte é saber ser fraco, tá? Só para dar uma contextualizada aqui, nos primeiros episódios, né, esse é o 5º episódio, nos primeiros 4 episódios eu falei um pouco mais sobre a minha trajetória ali no início, né, em busca de fazer terapia e também como foi o início da terapia, como foram alguns exercícios que eu fiz ali, né, para poder ter uma identificação dos meus sentimentos, saber identificá-los de primeiro momento, para que logo em seguida eu conseguisse ter um certo controle, tá? E a partir de agora, a partir desse 5º episódio, eu vou focar mais em assuntos específicos, ou seja, eu vou sair um pouco da trajetória cronológica e vou trazer um pouco mais sobre assuntos específicos sobre aprendizados ao longo desses anos aí que eu estou fazendo terapia, tá? E hoje, né, eu trouxe episódio aí de descobrir que ser forte é saber ser fraco, tá muito ligado aí à parte emocional, né? Então, descobrir ser forte emocionalmente é também saber ser fraco emocionalmente, né? E aqui a gente vai destrinchar alguns tópicos sobre esse assunto. É um assunto que eu tenho pensado muito ultimamente, inclusive por isso que eu quis trazer aqui hoje. E né, a ideia hoje aqui é falar sobre o que eu penso sobre isso, sobre os meus aprendizados e também dar, né, alguns insights aí para mim mesmo, mas também para quem estiver escutando e tiver interesse aí, tá? E o primeiro tópico assim que eu gostaria de trazer, que eu considero assim um dos mais importantes sobre ser forte emocionalmente, é justamente o que está no título do episódio, que é saber ser fraco, né? Eu tinha uma ilusão de que ser forte emocionalmente é você conseguir aguentar tudo, né, que está acontecendo na sua vida, seja em vários âmbitos diferentes, é você conseguir, de fato, literalmente ser forte de acordo com que as coisas vão acontecendo e não se permitir ser fraco também, sabe? Por que eu tenho pensado muito nisso ultimamente? Eu tenho trabalhado muito a questão da constância na minha vida, seja constância rotina, coisas da rotina, né? Principalmente voltado aí à saúde, a comer bem, a ir à academia, né? A ter coisas saudáveis aí na rotina. E eu sempre busquei muito esse alívio na rotina, ou seja, eu gostaria que a rotina fosse mais leve, sempre, que não fosse árduo para mim. Mas eu aprendi na terapia que nem sempre as coisas são leves, infelizmente, que nem sempre as coisas são fáceis. Muito pelo contrário, na verdade, a maioria das coisas tendem a ser difícil, né? Tudo bem que ser forte emocionalmente vai muito no que está ao seu redor, ou seja, não é uma coisa que é um único fator, né? Ser forte ou ser fraco emocionalmente, eu acredito que seja multifatorial, né? Com as coisas que eu tenho aprendido e tudo mais. A sua vida, ela é multifatorial, né? O que te faz ficar triste ou o que te faz ficar feliz pode ter aí vários fatores. Então, a sua rotina, por N fatores, pode ser atrapalhada de alguma maneira. Aí quando eu digo rotina, entende-se qualquer coisa relacionada à vida, tá? Não só no dia a dia, mas pode ser coisa do seu trabalho, pode ser coisa do seu relacionamento amoroso, né? Pode ser coisa familiar, pode ser coisas que você está querendo trazer de uma forma mais saudável. Então, a duras penas, ser fraco também faz parte do ser forte emocionalmente, tá? E entender isso é muito importante, porque ser fraco não é fácil, né? Identificar como um momento fraco ali da sua vida não é fácil. E eu acho que isso engloba muito a questão da constância. Por exemplo, nem sempre, um aprendizado também que eu venho tendo, nem sempre as coisas vão sair da forma com que a gente quer. E isso nos frustra, obviamente, pode nos gerar tristeza, pode nos gerar raiva,
Mas eu preciso saber lidar com isso para que amanhã, nesse novo dia, eu consiga continuar na minha trajetória, né, naquele assunto específico que eu quero tratar. Então, primeiro tópico assim é a gente saber que ser fraco tá tudo bem, né? Que ser fraco também faz parte nessa trajetória, tá? E tá tudo certo. Amanhã é um novo dia. Errou hoje, beleza? Vamos lá amanhã de novo. Vamos tentar de novo. Ah, isso aqui não deu certo hoje. Vamos lá, amanhã a gente vai fazer dar certo, né? Ou pode tentar fazer dar certo. Isso vem um pouco também do estoicismo, né? Que é uma coisa também que eu tenho procurado saber um pouco. Mas é isso. Ser forte é também saber ser fraco. E um segundo tópico, galera, que para ser fraco, a gente precisa lidar com esses momentos, né? A gente precisa saber tratar esses momentos de fraqueza, né? Vou focar aqui em um assunto específico para poder ser mais claro, trazendo um assunto meu, né? Eu sempre tive uma certa dificuldade de emagrecer mesmo. Eu sempre fui gordinho desde criança, né? Sempre tive uma certa dificuldade. A primeira vez que eu fui numa nutricionista da minha vida, eu tinha 11 ou 12 anos, né? A primeira vez assim que minha mãe me levou na nutricionista para poder emagrecer um pouco. Então, eu sempre tive essa luta constante no emagrecimento, né? Então, e esse emagrecimento já aí teve vários motivos específicos, né? Várias partes da minha vida, na adolescência ali, eu acho que minha mãe levou também pensando muito no futuro, né? Pensando na saúde. Logo ali depois, na pré-adolescência, eu já estava preocupado mais no externo, né? Porque eu me achava uma pessoa feia. Enquanto jovem também, ali, depois dos 18, 20 e poucos anos, eu sempre lutei para ir para academia muito pensando no estético, né? E somente no estético, isso eu considero um fato perigoso. E só depois de muita terapia, depois lá dos meus 25, 26, 27 anos, que eu consegui, hoje eu tenho 31, que eu consegui enxergar que além do estético, que eu acho que é válido, tá? Não estou querendo desmerecer quem faz pensando no estético também, mas além do estético vinha muito a questão da saúde. Depois de um tempo eu engordei muito, eu comecei a ter algumas alterações com exames de sangue e tudo mais. Então, além do estético, eu também estava buscando ali ter um pouco mais de saúde, porque, né, uma das coisas que eu tenho mais medo na minha vida, que eu tenho mais dificuldade em lidar, na verdade, é com a morte. Então eu não gostaria que isso acontecesse por uma falha minha assim. Nesses momentos assim de emagrecimento, eu sempre consegui ter muito sucesso e ao mesmo tempo ter muito insucesso, né? Então eu sempre consegui emagrecer ali umas 3, 4 vezes, tá? Uns 15, 20 quilos. E logo em seguida eu ganhava tudo de novo e até ultrapassava de novo, sabe? Então eu conseguia manter uma certa constância, depois eu caía de novo. Constância, depois caía de novo. E eu não sabia lidar com esses momentos de fraqueza. Na verdade, eu ainda tenho até uma certa dificuldade de lidar. Esse assunto é um dos assuntos assim que mais me tira. É o que eu mais tenho dificuldade de ter controle, né? E eu não sabia lidar com esses momentos de queda, de caída, tipo assim. Tudo bem que eu tô numa constância aqui, vamos supor, de uns 2 meses. Não, tô certinho, fazendo dieta, indo na academia, tô seguindo bonito. Aí depois desses 2 meses, putz, eu caio ali por uma semana. E eu não sabia voltar com isso, então meio que me entregava, assim, né, ao momento fraco. Isso não pode acontecer, né, perante ao que eu acredito e ao que eu quero ter. Isso não pode acontecer. Eu posso ter ali um momento de fraqueza, eu posso ter um dia ali ruim, 2 dias ruins, mas eu preciso voltar, né, ao meu objetivo logo em seguida, mesmo que seja aos poucos. Isso faz muita diferença. Eu costumo muito pensar sobre as minhas coisas, né, em vários âmbitos diferentes. Eu costumo internalizar antes de tomar qualquer ação. Isso foi sempre presente em mim. E eu sempre penso muito sobre isso. E nesses momentos de fraqueza, eu tendia muito a não pensar mais e só viver no modo automático. Isso é um perigo, né? Isso que não pode acontecer. Então, saber lidar com isso, né, para mim, no meu ponto de vista, é conseguir internalizar aquilo, identificar quais são os pontos ali que a gente pode dar uma olhada, dar uma melhorada, e logo em seguida voltar ativa de novo.
né? Igual eu falei agora há pouco. Errou hoje, beleza, amanhã é um novo dia, bora para mais um dia. Ah, errou hoje de novo, bora tentar de novo, né? E assim subsequente. Infelizmente, a vida é difícil mesmo. A vida é difícil e isso nos faz desacreditar um pouco, mas infelizmente, já puxando, né, um outro tópico aqui, esse terceiro tópico, é de fato entender que a vida pode ser difícil mesmo. E na verdade, eu acho, para mim, que ela é mais difícil do que fácil, né? No geral. Tudo bem que isso é multifatorial, então, né, você pode nascer numa família X, numa família assado, você pode ter uma condição assim, uma condição assada, né? Você pode, dependendo aí do seu gênero também, pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, a vida, ela pode ser difícil, na maioria das vezes ela é difícil. Mano, o que eu posso fazer com isso? Né? A vida é assim, não tem muito o que fazer, sabe? A gente pode fazer valer a pena, que é o que eu tenho pensado muito também. As dificuldades, elas vão acontecer, inevitavelmente, elas vão acontecer. Um dos erros que eu cometia era achar que depois de trabalhar todas as questões que eu trabalhava, era achar que estava tudo bem. Eu não teria mais problema na minha vida. Eu falei no último episódio, né, que as nossas questões elas ficam dormidas, né, e por algum motivo elas podem acordar num dado momento, mas a gente precisa saber lidar com isso. E isso que eu estou falando tem muito a ver com isso, né? A gente quer ter a vida da melhor forma possível, né, com os nossos valores, da forma que a gente busca, mas nem sempre isso vai acontecer e a gente tem que ter noção disso, né? Então a vida, ela vai ser difícil em um dado momento. Às vezes você pode passar por um problema ali específico, você pode passar por um problema de saúde, às vezes, né, Deus me livre e guarde, obviamente, né? Mas às vezes a qualquer momento aí pode acontecer uma catástrofe na sua vida e a gente precisa saber lidar com isso, desde que seja numa possível perca de emprego, desde que seja, né, uma perca de um ente querido. Essas coisas vão acontecer e isso a gente precisa estar preparado, tá? E de novo, em vários âmbitos da vida. No meu caso aqui que eu citei sobre o emagrecimento, os meus percalços têm que estar em mente. Hoje eu tenho um pouco mais de noção assim, sobre as coisas, sobre os percalços, né? O que me faz me sentir assim, como que eu lido com essas coisas. Para conseguir voltar amanhã de novo, se eu não conseguir amanhã, vou tentar depois de amanhã. Ah, não consegui de novo, vou tentar semana que vem. Mas a gente não pode desistir, porque aí a gente perde o motivo de viver, aí a gente entra num buraco que aí, né, fica um pouco mais complicado, tá? Um outro tópico muito importante que tem a ver também com os primeiros episódios aí, né, do porquê que eu cacei a terapia, é uma busca do autoconhecimento. A gente se conhecer, nos conhecer enquanto limite, nos conhecer no que a gente quer, no que a gente gosta, quais são os nossos valores, o que a gente busca na vida, é muito importante. E eu acho que isso vem muito de um processo terapêutico, né? Para mim, pelo menos, o processo terapêutico foi muito importante. Eu já tive N fases da minha vida, eu já tive fase que eu queria ser famoso, é uma coisa que eu vou falar depois também. Já tive fase que eu queria porque queria estar num holofote assim muito grande, tipo assim, eu queria que as pessoas olhassem para mim. Já teve fase que eu queria trabalhar somente com TI, viver disso. Já teve fase que eu queria trabalhar só com empreendedorismo, que é uma coisa que eu busco hoje um pouco também. E a gente vai passando por essas fases para poder chegar num autoconhecimento, para a gente conseguir ter esse autoconhecimento, né? É um dos insights assim que eu carrego para mim também. E buscar o autoconhecimento para mim é um dos pontos assim mais importantes, tá? Todos os outros que eu falei isso, né? Mas o buscar o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa nos conhecer, né? Entender por que talvez a gente desespera por alguma coisa, tá? Por que isso aqui nos traz algum sentimento ruim, né? E isso faz com que a gente precise aceitar os nossos limites também, ou até mesmo entender os nossos limites para que assim eu enxergue se eu quero passar por aquilo, né? Se eu quero enxergar aquilo de uma outra maneira, se eu tenho necessidade de passar por esse tipo de situação mesmo, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento para entender que os momentos de fraqueza, eles vão existir e como que eu preciso lidar com isso, né? Como que eu trabalho isso, né? Quais são as ações que eu preciso tomar e tudo mais.
Então, buscar o autoconhecimento para mim é uma das coisas aí mais importantes. E um último tópico, porém não menos importante, eu vou citar de novo um dos mais importantes, na verdade, a gente precisa ter uma busca em ser saudável também, cara. Isso é um ponto também que envolve o autoconhecimento, tá? Uma busca em ser saudável. Aí, quando eu digo saudável, não é só saudável de comida, né? Comer bem, de ser saudável, de fazer exercício. Isso é muito importante. Isso, inclusive, nos ajuda a tirar de situações ruins, mas é buscar ser saudável multifatorial também. Então, vamos juntar aí. Comer bem, fazer atividade física, né? Fazer coisas que você gosta que envolva atividade física, e eu digo, pode ser uma musculação, pode ser um crossfit, né? Eu dou aula de forró, então pode ser dançar também. A gente precisa ser saudável nesses âmbitos, mas também nós precisamos identificar e ser saudável em outros âmbitos também, bem como saudável socialmente. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de sair para comer, eu gosto de ir em restaurantes, eu gosto de comer massa, eu gosto de sair para jogar, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de sair com amigos específicos ali que me fazem bem, né? Ou no dia a dia, né? A nossa rotina ela é bem puxada, né? Tem que trabalhar, tem pessoas que estudam também, que faz faculdade, que faz pós, né? E faz mestrado e tudo mais. Nós precisamos também sair um pouco desse âmbito. Eu conheço muitas pessoas que gostam de rotina, né? Que se sentem confortáveis em rotina, tá tudo certo. Na minha rotina, eu considero que a minha rotina hoje é um pouco pesada. Hoje eu sinto mais ou menos confortável, tem algumas coisas assim que eu preciso dar uma trabalhada. Mas a gente também precisa ter uma válvula de escape, até mesmo nas rotinas, caso a gente consiga. Que seja, sei lá, antes de dormir, ler um livro, é uma coisa também que eu preciso fazer, criar o hábito de ler, não tenho muito. Ou sei lá, assistir uma série, ou ver um vídeo, né, ou jogar um videogame antes de dormir, ou trocar ideia com alguma pessoa de sua casa, que seja sua esposa, seu esposo, que seja um familiar, uma amizade, né, trocar uma ideia saudável, saber como é que foi o dia das pessoas, se interessar pelo que as pessoas têm também, né. Então, eu considero que ser saudável em diferentes fatores é isso, a gente conseguir buscar esse nível de ser saudável, tanto no âmbito social, quanto também no âmbito da saúde de fato, né? A saúde nossa corporal mesmo, né? Saúde humana. E tendo essa junção de fatores, eu acredito que não tem muito erro. Obviamente, né? A gente tem que saber lidar com as fraquezas, tem fraquezas que vão ser mais fortes, tem coisas que vão bater mais forte, e tem coisas que a gente vai ter um luto um pouco maior mesmo. E tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, não lembro a pessoa que postou, eu só lembro que ela falava assim: eu errei hoje? Beleza, vamos tentar de novo daqui a pouco. Eu falhei essa semana. Beleza, vamos tentar semana que vem de novo. Não se deixar cair nesse marasmo de fundo, né? Tipo assim, não se deixar levar por isso. Se você tem esse objetivo, se você tem esse valor, vamos tentando aos poucos. Em algum momento, eu tenho absoluta certeza, se a constância for praticada, isso vai virar costume e você nem vai sentir mais que essas coisas, né, que esses momentos foram árduos para você. Então, né, para concluir, para mim, ser forte, ser emocionalmente forte, é conseguir ter um autoconhecimento, é saber que você vai ser fraco e é também buscar hábitos saudáveis, né, que seja social ou que seja no campo da saúde, na nossa saúde humana mesmo, né, que seja com alimentação, que seja com exercício físico, tá? As coisas parecem ser muito simples, mas às vezes a gente complica um cadinho, né? E hoje eu tenho um pouco de consciência disso, tá? E eu vou tentar profetizar aqui que esse episódio aqui, ele entra aqui num âmbito na minha vida em que eu estou no processo de emagrecimento mais uma vez. Eu estou nesse processo aí já há alguns anos, já tive, bem como eu falei, emagrecimentos absurdos, que eu já emagreci 20, 25 quilos. Eu já engordei 20 quilos de novo também, já engordei 30 quilos às vezes. Então estou de volta aí nesse processo. Então eu vou profetizar aqui que a partir desse episódio eu vou conseguir ter essa constância um pouco mais
mais certinha, mais afinco, sabendo que as fraquezas existirão, mas que amanhã, né, no modo figurado, mas que amanhã eu vou voltar a fazer tudo certinho, bonitinho, bem como eu já estou fazendo. Beleza, time? Por hoje é só. Eu amei fazer esse episódio aqui de como ser forte, né? Isso que é saber ser fraco. Espero aí que tenha ajudado vocês aí a pensarem um pouco nessas questões também, certo? E por hoje é só. Muito obrigado. Me siga nas redes sociais. Meu arroba é @geanjos, com 2 S no Jean, tá? @geanjos. Siga lá o Fui na Terapia também, na verdade é @fuiterapia. De novo, a mesma história, ainda não sei como é que eu vou alimentar esse Instagram, ainda eu tô num âmbito aqui de me conhecer nesse podcast, mas em algum momento eu vou saber e as coisas vão começar a surgir, pode ter certeza. Beleza? Valeu demais, muito obrigado, tamo junto, valeu!